Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise dos efeitos do acordo comercial firmado entre Estados Unidos, Japão e mais 9 países. Para falar sobre quem ganha e quem perde com a parceria Transpacífico, eu entrevisto Rubens Barbosa, presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp. Rubens Barbosa foi embaixador do Brasil em Londres e também em Washington. Muito obrigada por estar conosco e vem bem a calhar nesse dia a sua presença para falar sobre esse acordo que é tido como o maior acordo comercial da história entre países. Há muitos temores, há uma grande expectativa e há também muita crítica a esse acordo. Eu queria a sua avaliação. Olha, esse acordo pode ser considerado histórico no sentido de que ele abre uma nova etapa nas negociações comerciais internacionais. Os acordos tradicionais de livre comércio focalizavam na redução de tarifas, na eliminação de barreiras tarifárias, não tarifárias. Esse acordo não, esse acordo é um acordo de parceria. É um acordo que faz aumentar a interdependência entre os países, porque o que se discute são regras, não de controle na fronteira, como os acordos anteriores, mas regras internas dos países, que melhoram a competitividade e que facilitam o comércio. Então, nós temos aí regras de investimento, de competição, regras de propriedade intelectual, regras de serviços, regras de meio ambiente, de relações trabalhistas, tudo isso enfocado de uma maneira nova, que vai muito além da Organização Mundial de Comércio. Então, nesse sentido, é uma etapa nova que se abre. Agora, é interessante, o senhor dizendo de uma etapa nova que se abre, é claro, né, que também o nosso telespectador, bom, e nós, né? E o Brasil, que perspectivas que podemos ter? O ministro Armando Monteiro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior declarou que esse acordo, ele pode oferecer riscos. Entretanto, o ministro acha que é um acordo que, para o comércio exterior brasileiro, traz muitas oportunidades de abertura de novos mercados. O senhor partilha dessa opinião? Olha, o levantamento que eu fiz sobre o comércio exterior com esses 12 países mostra que a gente exporta para eles 58 bilhões de dólares. Evidentemente que quando esse acordo entrar em vigência, dentro de alguns meses, muitas dessas exportações não vão continuar a ser feitas. Por quê? Porque nós exportamos para essa região, sobretudo, produtos primários, produtos agrícolas. E os Estados Unidos, o Vietnã e outros países da região vão ter preferências desses países membros em relação às exportações do Brasil. Por que eles vão comprar soja do Brasil se tem a soja americana competitiva, talvez mais competitiva por causa desse acordo do que a soja brasileira? Então, eu acho que é cedo ainda para a gente avaliar se esse acordo vai ser positivo ou negativo para o Brasil. Mas a minha impressão é que a médio prazo nós vamos perder mercado nesse grupo de países que representa 40% do produto mundial e uma grande parte do comércio internacional. Agora, essa posição difícil para o Brasil é resultado da perda da competitividade dos produtos brasileiros. As declarações voluntaristas do governo, de vários setores do governo, elas se chocam com a realidade. Quer dizer, o Brasil hoje perdeu competitividade. Nós estamos amarrados, isolados no Mercosul, não estamos fazendo as negociações comerciais. Durante todos esses últimos 12, 13 anos, a gente negociou 3 ou 4 acordos, quando o mundo negociou 400 acordos, e agora, recentemente, com o abandono das reformas estruturais, né, tributária, previdência, trabalhista, com o aumento do custo da energia, com a ineficiência, com a burocracia, com as deficiências de infraestrutura, a nossa competitividade caiu ainda mais. Tanto isso é verdade que as exportações estão caindo brutalmente hoje e as importações estão caindo ainda mais por causa da desaceleração da economia. Agora, o Mercosul,
né, que ficou nesse isolamento. E o senhor acredita, primeiro, que para essa grande parceria vai ter que passar pela aprovação dos legisladores dos 12 países envolvidos. Nós já estamos vendo que lá, tanto democratas quanto republicanos nos Estados Unidos, tem pontos que não são a favor, já tem uma bela discussão. Então, isso vai levar algum tempo. O senhor mencionou alguns meses. Considerando o impacto de um mega acordo como esse, histórico, como o senhor destacou, o Mercosul pode dar aquela clássica parada para pensar e aí sim acontecer uma flexibilização nessas regras tão parceiras, nós com nós mesmos, e não fazer novos acordos também, como já foi destacado aqui? Olha, eu acho que esse acordo e o outro acordo que está sendo negociado entre os Estados Unidos e a Europa devem acender a luz amarela no governo brasileiro. Quer dizer, nós não podemos mais, pelo potencial do país, pelo tamanho do país, pela geração de empregos que o comércio exterior representa e pela importância do comércio exterior no crescimento da economia, nós não podemos continuar relegando o comércio exterior para o segundo plano que hoje está. Quer dizer, nós temos que rever o Mercosul profundamente, o Brasil tem que assumir a liderança de rever o Mercosul como está hoje caracterizado. Nós temos que repensar, como eu disse, todos os fatores que influenciam negativamente no custo do Brasil para recuperar a competitividade, e nós temos que abandonar essa influência ideológica no comércio exterior. E o senhor vê indicadores de que o Brasil tenha condição de rever todas essas posições e assumir a liderança perante o Mercosul para uma mudança substancial, considerando a dificuldade da crise política, da estagnação da economia, dos escândalos de corrupção e o quanto isso afeta a nossa imagem mundo afora? Olha, o governo nos últimos meses mudou a retórica. Está falando em livre comércio, está falando de assinatura de acordos, fez um gesto aí em relação aos Estados Unidos e abriu conversações sobre facilitação de comércio. Eu acho que isso é muito positivo. Nós estamos tentando recuperar algum tempo perdido. Agora, eu acho que isso é muito pouco e não resolve o problema da competitividade do Brasil. Não adianta o governo brasileiro querer mudar essa política e tentar negociar com o México, negociar com a Colômbia, com o Peru, que são países de médio porte. Nós temos que mudar toda essa percepção estratégica do governo contra a globalização, contra os acordos comerciais, para que a gente possa desenvolver negociações com países desenvolvidos, com países que abram o mercado para o Brasil em áreas importantes. Nós estamos em negociação com a União Europeia. Esperemos que em novembro haja uma decisão positiva para que o Brasil possa efetivamente abrir as negociações com a União Europeia, que é um grande mercado e um mercado, como eu disse, negociando com os Estados Unidos. Se a gente não tiver um pé nessa negociação, os efeitos vão ser muito mais drásticos, muito mais complicados do que esse acordo com a Ásia. Muito obrigada por sua entrevista, por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite, obrigado.